From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible, only believe. E a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos nesta programação juntos para aprendermos mais da palavra de Deus. E eu faço um convite para você, você que nos ouve, está começando agora nesta meditação. Toda esta meditação do livro de Êxodo está aí disponível na nossa página no YouTube, desde o capítulo 1 até o capítulo 9, aonde estamos meditando. Você pode acompanhar toda essa meditação e ser abençoado por Deus. E na última programação, nós meditamos do verso 1 até o verso 5 do capítulo 9, e hoje daremos continuidade a partir do versículo 6. Antes disso, vamos a uma palavra de oração. Senhor Jesus, é tremendo, Senhor, entrar na Tua presença. Esta Tua presença, ela nos traz temor e gratidão. Temor porque estamos diante de um Deus santo, poderoso, e ao mesmo tempo nos traz, Senhor, uma grande gratidão por saber que a Tua graça tem nos alcançado. A Tua misericórdia tem estendido as mãos para nós e nós temos aceitado esta Tua mão de misericórdia, aonde sabemos que nós não merecíamos nada. Mas o Senhor, neste favor imerecido, fez tudo por nós na cruz do Calvário, perdoou os nossos pecados, curou as nossas enfermidades, e tem nos sustentado debaixo das Tuas mãos. Ó Deus, nós colocamos tudo diante de Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vimos então, na última programação, do verso 1 até o verso 5 aqui do capítulo 9, e agora nós vamos continuar nos versos 6 e 7 para a nossa meditação nesta programação, que diz assim: E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. O Senhor marcou uma data para trazer o juízo. É isso que nós verificamos no verso 6. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte. O coração de Faraó ele se endureceu de novo quando ele descobriu que o gado de Israel não foi atingido. Nós temos observado que Deus faz agora uma distinção entre o povo do Egito, que recebe as pragas, e o povo de Deus, que está guardado, que está protegido, que tem a promessa. Ele permitiu, Faraó, que os ciúmes, o ódio, gerassem obstinação contra Deus. Esta fórmula, irmão, é a fórmula do juízo. Quando você tem ciúme, tem ódio e obstinação. E é gradual. Primeiro começa os ciúmes, se manifesta o ciúme. Depois que manifesta o ciúme, esse ciúme cresce e se transforma, traz o ódio.
traz o ódio contra aquela pessoa, contra aquela nação, e esse ódio ele vira uma obstinação. Obstinação significa uma perseguição. Ele vira uma perseguição. E é isso, esses estágios que estavam acontecendo com Faraó, contra Deus. Ele foi lá e viu, mandou alguém lá, olha, vê lá o que é, se essa peste também está lá no rebanho, no gado dos hebreus. Aí volta o mensageiro dele e diz assim, não, Faraó, não está lá não. Só está no nosso. Aquilo, ao invés de produzir quebrantamento, arrependimento, humilhação, produziu essa escala dentro da alma. Irmãos, devemos vigiar as nossas almas para não sermos apegados nesse ciclo que primeiro vem o ciúme, depois o ódio, depois a obstinação. Uma coisa está ligada à outra, mas Faraó, ele estava, devido a essa teimosia em seu coração impenitente, ele estava armazenando ira contra ele mesmo. Deus, diz a palavra, que ele vai recompensar cada pessoa de acordo com aquilo que elas fizeram. Romanos capítulo 2, do verso 5 ao verso 6, ele fala isso. E Deus estava recompensando Faraó e a nação com aquilo que eles fizeram contra os filhos de Deus, como nós já vimos nas programações passadas. Mas ele deixou que esse ciúme maligno tomasse conta dele. E esses ciúmes, esse espírito contra os filhos de Deus, é um ciúme religioso. Nós precisamos compreender a origem desse ciúme. Nós podemos encontrar, lá no livro de Gênesis, uma ilustração sobre isso. Lá no relato de Caim e Abel, ele nos mostra como o ciúme levou à destruição de uma vida. E a consequência disso foi a separação de Deus. Sim, Caim passou pelo mesmo processo. Primeiro ele teve ciúmes do seu irmão. Ao observar que a oferta de Abel foi aceita, enquanto a dele foi rejeitada. E aqueles ciúmes de Caim, ciúme religioso, pela sua oferta, ao invés dele ser humilde, ir lá e falar assim, não, Senhor, o Senhor não acertou minha oferta, então aqui estou eu, o que eu tenho que fazer, ó Pai, para que o Senhor possa aceitar a minha oferta também, como o Senhor aceitou a do meu irmão? Aonde eu estou errando? Não! Ele deixou que o ciúme se transformasse em ódio, e o ódio virasse uma obstinação e uma perseguição contra o seu irmão. Caim se encheu de ira e ciúmes em relação ao seu irmão. Você vai encontrar isso no livro de Gênesis, capítulo 4. E o ciúme levou Caim a cometer esse terrível pecado de assassinar Abel. E isso teve uma consequência para Caim também, que foi a separação de Deus. Se você deixar, preste bastante atenção, se você deixar isso tomar conta da sua alma, você vai ser separado de Deus. Ciúmes leva, é um escadinho, ciúmes leva ao ódio, que leva à obstinação, que como consequência leva à separação de Deus. Caim foi separado de Deus, mandado para uma outra terra, fugitivo. Agora, o ciúme e a inveja, eles sempre refletem um espírito insatisfeito. Você sabia disso? A pessoa que é dominada por esse espírito dos ciúmes, lembrando que nós estamos falando dos ciúmes de uma forma bíblica. Aqueles ciúmes que foi manifestado, aquele ciúme, aquela inveja que foi manifestado religiosamente, que está lá no princípio da Bíblia. Então, ciúme e inveja sempre vão refletir um espírito insatisfeito.
Toda vez que você vê uma pessoa ciumenta, invejosa, é porque ela tem um espírito insatisfeito. Deus tenha misericórdia. E Faraó não tinha um espírito satisfeito. Não, ele não podia se dobrar. Na cabeça de Faraó, não tinha como ele se dobrar. Mesmo ele vendo ali aquela praga sobre o rebanho do seu povo, mesmo ele vendo que lá o rebanho dos israelitas estava sem nenhuma peste, sem nenhuma praga, mas não era o suficiente para dobrar ele. Ainda não era. Porque ele estava com seu espírito insatisfeito. Quem manda aqui sou eu. Eu tenho que ser o grande. Eu tenho que ser o poderoso. Não pode ter ninguém mais poderoso que eu. Quem é esse Deus? Ciúme e inveja sempre refletem um espírito insatisfeito. A pessoa ciumenta, ela sempre diz, eu mereço. E a pessoa invejosa, ela sempre diz assim, mas a outra pessoa não merece. Mas qual que é o antídoto? Qual que é a forma para acabar com essa trindade maligna de ciúmes, ódio, obstinação que leva à separação de Deus? Qual que é o antídoto para isso? Qual que é a fórmula? Sabe qual que é a fórmula? Se você hoje está tomado por esse espírito, como o Faraó estava tomado por esse espírito, a palavra de Deus, ela nos ensina que o amor e a gratidão, ele supera o veneno do ciúme, da inveja. A Bíblia nos ensina que o amor e a gratidão, eles são fundamentais em nossas vidas para não deixar esse tipo de espírito tomar conta de nós. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, dos versos 12 ao 14, olha o que ele diz para nós. Ele nos exorta. Exortar é advertir com dureza. Sim, ele nos disciplina, ele nos exorta, ele diz assim, ele chama a nossa atenção. Que os crentes devem se revestir de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportando-se mutuamente, perdoando-se, assim como o Senhor nos perdoou. O amor e a gratidão nos leva de volta ao Calvário, de ver tudo o que Cristo fez por nós, seu sacrifício sangrento, para tomar o meu lugar, para tomar o teu lugar. E por que então deixar ser possuído por essa trindade maligna de ciúmes, ódio e obstinação que vai te levar ao juízo de Deus? E o maior juízo que pode cair sobre uma pessoa é ser separado de Deus. É o que nós chamamos de morte espiritual. A morte espiritual é quando você está separado de Deus. Isso é morte espiritual. Ainda que ande, ainda que prospere, ainda que caminhe por essa terra, ainda que continue buscando seus objetivos egoístas, porém perante Deus está morto, está separado. E só resta o juízo. Então, deixe que este amor e esta gratidão invadam o seu coração. Nós somos encorajados a cultivar um coração de gratidão, a aprender a confiar na providência, no cuidado de Deus em todas as circunstâncias. E não fazer como o Faraó, que mesmo vendo o que estava acontecendo, que aquela praga estava caindo, ele endureceu o coração. Deus marcou uma data, falou, amanhã vai acontecer isso. Então não era um acaso da natureza. Amanhã vai acontecer. Mas o que diz no verso 7? Mas ele endureceu novamente. Porque ele estava tomado do ciúme, do ódio e da obstinação. Mas que nós possamos em nossas vidas aplicar o antídoto de Deus para os ciúmes e para a inveja.
que é o amor e a gratidão, e que possamos nos revestir de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, de suportar mutuamente, de perdoar um ao outro, lembrando que Deus fez isso por nós quando Ele nos perdoou lá na cruz do Calvário. E o profeta de Deus para esta era, na mensagem O Dia da Vitória, ele diz assim: observe, encontramos, se ele não faz isso, então o que acontece? Encontramos o seu temperamento como Caim. Ele ficou com ciúmes, ele não gostou que Deus oferecesse seu, aceitasse, ou melhor, ele ficou com ciúmes, ele não gostou que Deus aceitou o sacrifício de Abel em vez do seu. Ele queria seu próprio sacrifício, ele queria a sua própria maneira. É aí onde deixa, olha onde está a brecha para esse espírito entrar dos ciúmes, da inveja. É quando você quer da sua própria maneira. E o profeta continua: vem, ao invés de chegar a Abel e dizer: ó, meu irmão, estou tão feliz que Deus tenha aceitado o seu sacrifício. Agora nós temos uma forma através da qual conhecemos a maneira que Jeová aceita, porque ele provou isso, ele está recebendo o seu sacrifício. Não deveria esta coisa ser feita? Mas, ao invés daquilo, ele ficou com ciúmes. Agora, não vê você aquela mesma coisa nos homens hoje? Vem! Esta é a maneira. Os homens hoje continuam com esse mesmo espírito, eles querem as coisas da maneira deles. Ele queria o seu próprio sacrifício, Caim. Ele ficou com ciúmes do seu irmão, ao invés de ser grato. E muitas vezes isso acontece. Ao invés de termos gratidão pela vitória do irmão, da irmã, de estarmos alegres, muitas vezes deixamos que esse espírito maligno nos tome e ficamos com espíritos insatisfeitos. Ficamos com eu mereço. A outra pessoa não merece. Mas agora, que você possa reconhecer isso diante de Deus e colocar diante do Senhor, junto comigo em oração. Vamos orar. Senhor, encha os nossos corações de amor e de gratidão. A Ti nós rendemos toda a glória, a Ti nós rendemos todo o nosso ser. Nós não queremos, Senhor, este espírito nas nossas vidas, mas queremos, Senhor, um espírito de humildade. Ensina-nos a suportar uns aos outros. Ensina-nos a perdoar, Senhor, como o Senhor nos perdoou. Nos ajude a cultivar o amor em nossos corações e nos alegrarmos com as bênçãos que Deus concede aos outros, para que todo o ciúme, todo o ódio, toda a inveja possa perder força nas nossas vidas, mas que possamos, Senhor, estar alegre e ao ver o sucesso do nosso irmão, da nossa irmã, nós podemos dizer: estou tão feliz que Deus tenha te abençoado. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, que possamos ter os nossos temperamentos mudados pelo poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.